Olá, você está na Reconnect, o seu portal aberto para falar sobre espiritualidade. Você sabe o que é Exu? Exu, anjo ou demônio? Você vai saber agora com Mãe Décia de Iemanjá na Reconnect. Seja bem-vindo, você está na Reconnect, seu programa sobre espiritualidade para além da religião da TVC. Lembrando que aqui nós falamos de forma laica, leve e totalmente sem preconceito de todas as crenças e religiões. E sempre aqui comigo, ele, Roberto Leão. Olá, Roberto! Olá, Bernardo. Olá, pessoal. E aí, galera reconectada, sejam bem-vindos. Hoje nós temos um convidado especial, retornando aqui ao nosso programa, ela que foi missionária, dirigente de centro espírita kardecista, é apometra, eteriatra, xamã, mestre em reiki, conhecedora de ervas e zeladora de orixás de Umbanda, Almas em Angola. Com a gente hoje, Décia Cândido de Queiroz, Mãe Décia de Iemanjá. Bem-vinda de volta, Mãe Décia. Lembrando que o programa da Mãe Décia foi um dos mais assistidos nas nossas redes sociais, muito né? boa, muita gente comentando, muitas perguntas também. Muita gente pedindo pra voltar aí. A gente obedece o que vocês falam pra gente nas redes sociais. Mãe Décia de Iemanjá de novo aqui no programa. Então, muito bem-vinda, Mãe Décia. Obrigada, pelo convite mais uma vez. Espero que a fala seja para esclarecer todos, mais uma vez, um mistério religado ao orixá, que é isso que eu trago para todos vocês. Eu fico feliz pela oportunidade. Espero esclarecer. Ah, com certeza esclarecer. Não temos dúvidas. Mãe Décia, durante a semana nós recebemos várias mensagens nas nossas redes sociais, com alguns tabus que são associados a algumas religiões afro-brasileiras, Dentre eles, Exu, que nós vamos falar, mas eu queria começar esse programa, Mãe Décia, com um outro tabu muito enraizado, que é o uso da palavra macumba. Então, isso deu uma repercussão nas redes sociais essa semana, Então, Mãe Décia, o que é macumba? Por que esse nome macumba? Macumba é uma religião? Macumba, o que é macumba? Macumba é uma árvore, e aonde os africanos se reuniam para saudar e louvar seus orixás. Então, era comum eles passarem na porta da senzala e dizer, vamos para a macumba. Ou seja, vamos para debaixo de uma árvore para louvar os nossos ancestrais, que é isso, que é o orixá. E também é um instrumento musical. Mas a palavra foi associada à religião exatamente por esse ato do escravo chamar uns aos outros para ir para debaixo de uma árvore chamada macumba. Então, macumba não é uma religião, É usada, inclusive, de forma meio pejorativa, Mãe Décia, podemos dizer? Pejorativo, sim. Muito pejorativo, porque todo mundo associa a macumba a alguma coisa muito ruim. Então, se tornou muito pejorativo, até mesmo por conta dos sistemas de crença que eu sempre peço para que cada um analise aquilo que você quer para a sua vida, ou que você ache da sua vida e deixe o outro expressar aquilo que ele também quer para a vida dele. Porque isso tem que ser tirado para o bem-estar humano, para o bem-estar dos outros e que isso reine uma paz, Porque eu tenho que olhar o outro e ver no outro a minha imagem. Aí vai dar tudo certo. Então, macumba não é nada de ruim, é simplesmente uma árvore e um instrumento musical. E não é uma religião. E não é uma religião, não é uma seita. Mãe Décia, a senhora falou sobre a questão da história da Umbanda, enfim, dessas religiões de origem, de matriz africana. A colonização do Brasil ela foi muito católica, até pela forma que foi colonizado. Tem uma história muito grande em relação ao regime sociopolítico, econômico, de colocar os Exus, que é o assunto que a gente vai falar hoje, de forma muito endemonizada, digamos assim, como se fosse realmente a própria personificação do demônio. Exu é anjo, é demônio, é tão simples assim? Tem como definir ou é um pouco mais complexo do que isso? É bem mais complexo, Para mim falar de Exu, eu tenho que falar de origem, como eu falei do orixá origem, que são deuses criadores Elohims. Mas vamos falar da explosão de luz que gerou tudo isso,
Quando essa explosão se fez, foi condensada uma energia atômica, uma esfera que se chama Exu. Inclusive, Exu é esfera, não é isso? Exu, a palavra é esfera. E essa energia, o orixá cria e essa energia expande a criação. Então, toda a criação surgiu a partir da energia atômica de Exu. Isso é Exu a nível de origem. E que responde a cada trono de cada orixá, né? Então, existe o trono de Oxalá, que é Alarixô, o Exu correspondente. Existe o trono de Ogum, que aí o ser que expande é Nogu, e sempre nessa ordem, palavra contrária do orixá. Que na realidade é o positivo e o negativo, mas não é o negativo de ruim, é o equilíbrio do universo. Então, o Exu, origem, ele é o expansor e responsável por essa expansão da criação em todo o cosmos sideral. Não é só a nosso nível e nem nível de religião. Aí você me pergunta, anjo ou demônio? Bom, nós fomos fragmentados, espíritos divinos, em almas. Não é uma alma, em almas. E essas almas descenderam aos universos para aprender alguma coisa e retornar ao trono e se tornar orixá criador. Como disse Jesus, vós sois criadores comigo. Né? Palavra dele. Está ali escrito e ninguém tira. Então, esses orixás, quando nós descemos, nos acompanhou essa expansão, esse ser que expande. Porque se eu vou me tornar criador, eu preciso desse ser. Em qualquer cosmos, se eu tiver tido encarnação nas Pleiades, em Órion, um ser desse me acompanhou. Bom, fomos colocados como promessa no Jardim do Éden. E nesse jardim foram circulados de anjos para que nós aprendêssemos com esses anjos. Mas os nossos corpos eram fragmentados. E alguém não gostou desses anjos. E sempre estava, como assim na terra como no céu, fofocando no trono divino, que a gente ia passar a perna no divino. Eu sempre contesto, porque nós somos divinos, né? Mas digamos que eles tivessem atribuído ao Criador, a fonte. E os anjos, não gostando, foram falar com Lúcifer, o fazedor de luz, que guardava as zonas de abismo, de ordens negativadas. Porque se tem uma escuridão e a luz surge, essa escuridão vai ser comprimida em algum canto. E quem guardava esse campo era o arcanjo Lúcifer. Que ninguém vai me contestar que ele não era arcanjo, ele é arcanjo. Porque aquilo que tu foi criado, tu não deixa de ser. Inclusive, Lúcifer é o fazedor de luz, né? Então, Lúcifer foi à fonte, contestou, guerreou, e Deus venceu essa guerra e tirou toda a vestimenta de Lúcifer e colocou ele na terra. E aqui ele está. E Lúcifer foi, na tentativa de provar a Deus, às vezes eu acho que ele está certo, de que o humano ia falhar. De que o humano um dia ia trair esse Deus. Então ele foi lá no Éden nos tentar. E o homem caiu. A pessoa diz, a Eva caiu. Não, a raça humana que estava lá, vindo de outros orbes, caiu. Ele quis acelerar o seu processo de evolução. E, inocentemente, Lúcifer desconectou 12 códons divinos nossos. E como castigo, que eu não acredito muito nisso, mas eu tenho que falar assim, porque essa história de Exu, fomos jogados na terra. Quem estava na terra? Lúcifer. É só a mosca no mel. Né? Bom, mas como Deus, nosso Criador, não desampara ninguém, e como nós precisamos expandir a nossa energia na evolução, Exu veio na primeira raça para nos dar suporte.
Então, cada ser da primeira raça, ele teve sua experiência terrena e se tornou Exu. E cada Exu desse, de cada ser que aqui chegou, nessa encarnação, ele trouxe esse guardião divino para nos dar suporte. A primeira palavra que o homem pronunciou foi Exude, dizendo que ele era Exu. Aí eu pergunto, esse Bara não é tu, na tua primeira encarnação? Então, Exu somos nós? Então nós somos Exu. Fractais. Né? Como nós somos fractais de um orixá. E esse Exu veio como guardião de uma lei, guardião dos portais de regiões umbralinas, porque os seres que estavam encarnando, eles se negativavam rapidamente por outras ordens, que é a ordem de Satanás e a própria ordem de Lúcifer, pela própria influência dos anjos descendidos e não caídos. Ninguém cai. A gente descende para aprender. E esses seres nos ensinaram tudo. E continuam nos ensinando. Aí eu vou para a pergunta. O Exu é anjo? O demônio. O demônio. Exu é o teu anjo de guarda, mensageiro de orixá, executor do teu karma. Aquele que entrega à justiça divina todos os teus atos. Ele é o agente da lei do karma. Ele é o agente kármico. Todas as tuas práticas, todas as tuas falas, é Exu que guarda. E é Exu que executa. Porque somos nós que nos colocamos na balança. E não nos abandona. Independente de qualquer religião, você tem o seu anjo da guarda. Ah, mas independente de qualquer religião, todos têm um Exu. Todos têm um Exu, porque todos têm um mensageiro de orixá e todos somos deuses criadores e todos um dia voltaremos a ser Elohims. Mas dessa, assim, É a proposta da criação. E, assim, pelo que a senhora falou, uma história muito bonita e muito interessante, me faz pensar uma coisa. Independente de que você acredite, tenha fé e tome como algo factual ou simbólico, ou enfim, mas ele mostra muito como nós enquanto humanos, existimos, fomos criados, existimos. Então essa dualidade do Exu, de ser o nosso anjo e ao mesmo tempo também ser guardião da nossa lei, do karma, é muito nós mesmos, né? Como a senhora falou, nós temos muito de Exu, porque essa dualidade e essa busca do equilíbrio é nossa. Agora, em relação à entidade Exu e as entidades em geral, a gente ouve muito falar assim, é uma entidade da Umbanda. A entidade, ela tem religião, mãe Décia? Não. Então não existe essa coisa Principalmente se tratando de Exu, que ele é teu anjo de guarda, independe da tua religião, independe de você aceitar ou não, você o tem. Você pode até dizer, o meu anjo de guarda é Micael. Lá na tua, na minha, ele é Exu. Pode ser um tranca-ruas, pode ser um marabô, porque nesse sistema de terra, eles têm um nome que vem ligado ao trono do teu orixá Ori. E cada reencarnação que tu vem, alguém assume o papel de anjo de guarda, porque tu tem que passar por todas as experiências. A experiência da fé, a experiência do conhecimento, a experiência do amor, a experiência da lei, do equilíbrio, da vida e da evolução divina. Então, para cada um, existe um Exu regente que no nome, a nível de terra, recebeu isso. Independente da sua religião. Né? Eu prefiro dizer que eu carrego o Exu de Oxalá. Mas se eu tivesse outra religião, seria muito bom que o humano entendesse que ele só tem um nome diferente. Aí é o que eu lhe disse. É o teu espelho que tu poderia se ver e a paz reinaria, e as perseguições religiosas de dizer que meu Deus é melhor do que o teu, de que meu guia é melhor do que o teu, deixaria de existir e assim a humanidade passaria a evoluir. Você só está falando, compreendendo o mistério Exu, você se compreende melhor. Se compreende muito. Eu sempre digo que o bicho mais parecido com o humano é Exu, mas na realidade é o contrário. O homem, a gente se parece com o Exu, não é Exu que se parece com a gente. Ele simplesmente pega essa vibração nossa e expressa
Mas ele expressa conforme é o teu coração, certo? Quanto mais tu vibra na luz, mais o teu Exu retorna para ti essa luz. Mas se você vibrar na sombra, o teu Exu também vai retornar essa sombra, porque ele faz com que tu aprenda. Ele não é o executor do teu karma. Se tu se negativar, ele vai se afastar. Vai O te Exu, ele se vigiar individualiza. de longe, não é que ele vai te abandonar. Aí o que é que ele faz para tu executar teu karma? Joga um ser negativado que teve encarnação na Terra. Que a maioria das pessoas, principalmente dentro da Umbanda de Candomblé, chama de quiumba. Que são seres que sabem de tudo. Eles só não obedecem à lei. Aí, regido por um ser desse, tua vida não vai ser fácil. Eita, já fiquei com a curiosidade aqui, mãe dessa. Mas faz uma pergunta aí, Bernardo. A senhora falou que os Exus, eles tiveram encarnação. Esses Exus que incorporam nos terreiros de Umbanda, de Jurema, de Omolocô, tiveram encarnação na Terra. Mas a senhora fala que vieram para a Terra, tiveram encarnação na Terra. Qual a origem dessas almas? A origem dessas almas são de outros ordens. Então, eles vieram de Órion, das Pleiades, de Lira. Esses seres vieram. Foram convidados a ter essa experiência porque esses seres estavam no Jardim do Éden. O Jardim do Éden seria a nossa última morada. Mas falhamos. Não foi o Exu que falhou. Falhamos e viemos para 3D, ser regido por Lúcifer. Então, porque ele nos tentou e nós caímos, então fica com ele. É simples. E que era para estar, né, como diz o Evangelho, na escuridão total, sentindo o cheiro de enxofre no ranger de dente, porque isso foi lá atrás, não vai acontecer mais. Né? Mas aí vieram outros deuses, como Odin, e que tomou as nossas dores e trouxeram a magia para que a gente pudesse evoluir. E aí foi permitido que esses guardiões encarnassem como primeira raça, filhos do trono de Iemanjá, a grande mãe. Então, veio toda essa consciência do sagrado feminino para que a gente pudesse evoluir. Então, veio os espíritos humanizados junto com os espíritos que estavam no Jardim do Éden encarnar na Terra. Sempre no intuito do homem evoluir. Eu digo que Deus ama muito o homem. Né? Porque quantos a gente falha dia após dia e sempre vem alguém do alto para nos socorrer. Com nosso certeza processo de evolução é um pouco lento, né? Até mesmo porque se a gente desaparecer do cosmos, vai haver um desequilíbrio, porque nós estávamos na fonte. Mas Exu é dual, mãe Décia? Exu faz o bem e faz o mal? Exu não faz o mal. É tudo questão de pensar, Bernardo. Se um executor do karma lhe ensina a fazer o mal, ele não tem o direito de executar teu karma, porque ele te induziu. Mãe Décia, quem é que faz o mal? Você. Humano, sempre humano. Quando tu tende a fazer as coisas erradas, digamos assim, eu sempre digo que o erro é relativo, mas vamos para essa consciência. É relativo, porque de repente... Pode ser errado para mim e pode ser certo para outra pessoa. Isso. Mas digamos que você caminhe, não no reto viver e no reto pensar divino, que era para nós caminharmos, né? Quantos mestres veio para nos ensinar e a gente não escuta? Aquele teu Exu, porque ele não tem um livre-arbítrio. Quando ele se posicionou para ser Exu, ele se tornou anjo. E anjo não tem livre-arbítrio, ele faz sobre uma ordem maior de orixá. Ele se afasta um pouco para que tu faça aquilo que tu quer. Porque ele é só o guardião. E é o guardião do teu livre-arbítrio. Que não é tanto livre-arbítrio, não, porque tu determinou aquilo que tu quer ser na encarnação que tu vai ter. Antes de nascer. Antes de nascer. Aí ele vai se afastar e vai entregar a outro que eu falei ainda há pouco, que vai te ensinar, nem que seja lamber no chão. Nem que seja nas ruelas, nem que seja passando fome. Porque se teu Exu
que é teu amigo, eu sempre digo, Exu é meu amigo e seu também, né? Se Exu é meu amigo e eu cuido desse mistério, e eu respeito esse mistério, e eu não faço com que ele fique paralisado no tempo por conta da minha maldade, ele me dá tudo. Tudo que eu preciso. Como uma troca de gratidão. Que deve doer muito, acredito eu, quando ele tem que se afastar e te entregar alguém que vai fazer tu sofrer, para que tu possa aprender. É aquilo que eu digo, ou pelo amor, ou pela dor. Mas, mãe Décia, onde é que fica aí a lei do retorno, por exemplo, a lei da ressonância? Então, assim, não seria mais uma lei físico-divina, por exemplo, o que eu faço, eu pago. O que eu faço de bom, retorna de bom. O que eu faço de ruim, retorna de ruim. Eu não considero nenhuma lei divina. É a lei da ação e da reação, e essa lei é cósmica. Se você faz uma coisa errada, a coisa retorna para ti. Isso é cósmico e é físico. É só estudar física. Qualquer força que eu imanto, ela vem contrária a mim. Se eu imanto a luz, eu recebo a luz. Se eu imanto a sombra, eu recebo a sombra. Então, e sempre tem os seres negativados que vai te induzir a isso. Bom, é isso que eu queria tratar, mãe Décia. Mas não é porque ele induz que você vai sair do seu karma, não. Porque ele induziu, porque encontrou no seu coração a brecha. Continuo dizendo que a culpa é humana. Justamente física. Se eu vibro numa negatividade, eu atraio para perto de mim seres negativados. Agora, mãe Décia, a senhora falou que o Exu, quando você se negativo, o Exu, ele se afasta, ele abandona, ele se afasta. Ele se afasta, e coloca fica o quiumba, te vigiando. Ele não coloca o quiumba. Ele deixa qualquer ser negativado que ele venha pela vibração. Aí eu digo uma coisa para você, que talvez as pessoas não gostem do que eu vou falar. Quem é que te garante que esse ser não é um fractal de alma teu que está numa região umbralina? Então a gente pode afirmar, mãe Décia, que esse que não é você mesmo negativado? Em outras palavras, a gente pode dizer que o quiumba, ele é o mal necessário para você Todo e mal para é ele necessário. também, para a evolução dele? Todo mal é necessário quando ele vem para te ensinar alguma coisa. Para mim, ele não é necessário. Porque ele vai me frear na minha evolução. Mas para seres que estão, para humanos que ainda não aprendeu, o mal é necessário porque ele tem que aprender a ser humilde. É necessário para aquele momento, Para né? aquele momento. Para aquele momento da evolução. Para aquele momento da evolução. Mas a senhora concorda com a afirmação, por exemplo, que o ser humano, ele costuma colocar o que acontece de ruim na vida dele, ele terceiriza a um mal terceiro, por exemplo. O que aconteceu comigo é devido a um demônio, ao diabo, a um encosto, né? Abdicando assim da sua responsabilidade. Mas o homem sempre fez isso, ele é mestre em fazer isso. A culpa é do outro, não é minha. E na justificativa, né? Sempre eu agrido o outro e eu tenho que justificar aquela agressão. Na realidade, o homem está se distanciando da fonte cada vez mais. Pelas encarnações sucessivas, uma vez eu choquei uma classe inteira quando eu disse, quanto mais tu encarna, mais tu se afasta da fonte. Porque a possibilidade de um assassino retornar e matar de novo é 90%. Então o Exu ele não lhe aprisiona, mãe Décia, ele é um ser, digamos, evoluído. Ele é evoluído e ele é livre. E por que a gente vê Exu bebendo, fumando, e em alguns lugares na internet a gente vê eles também, assim, com sensualidade, enfim, com práticas que não lembram muito, para quem é leigo, pelo menos, evolução. Só um minutinho. E nós vamos para o comercial, vamos deixar essa pergunta para depois do comercial. O papo tá bom, a gente não tem vontade de nem parar. Então, hoje com a gente não sai daí, mãe Décia de Iemanjá, falando sobre Exu, anjo ou demônio. Não sai daí.